E estamos ao vivo, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda e faça um excepcional dia. Tamo junto aí, gente. E, ó, presta atenção, ó. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então já vamos começar logo aí essa manhã. Como é que vocês estão aí? Vamos começar logo essa manhã aí já com esse drive aí. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Bora começar essa manhã já com os drives aqui pesado. Quais os drives pesados, Francisco, que você vai trazer pra gente nessa manhã? Ó, presta atenção. Presta atenção, ó. O meu bloqueio, ele tem intimidade com o meu propósito. Esse é um dos drives pesados que eu já vou trazendo nessa manhã. O outro drive foi esse que eu já falei. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Um outro drive que a gente vai discutir hoje também é aquele drive que fala assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então bora aí, gente, escreve aí, já estamos ao vivo. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos novamente. E já explode o coraçãozinho, você que está chegando agora, já aperta nesse coraçãozinho aí, já manda foguinho, compartilha a live, gente, compartilha a live, clica nesse aviãozinho aí, ó, que tem aqui no cantinho, clica nele e já manda para 3 pessoas se fizer sentido aí para você. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Porque se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, presta atenção nisso, ó. Então tudo que você muitas vezes está passando na sua vida, você acha que isso é algo ruim, só que isso é algo que está cooperando para te mostrar que você precisa fazer alguma coisa. Então muitas vezes a gente passa por algo, mas você muitas vezes se reclama ou se murmura, já muda o jogo. Então quando você faz isso, você perde o verdadeiro amor. Você perde o verdadeiro amor que fala, que lança fora todo o medo. O medo daquilo que muitas vezes está te perturbando. Então se todas as coisas cooperam para o bem, amigo, daqueles que amam a Deus, presta atenção, ó. Todas as coisas mesmo, e são chamadas segundo o seu propósito. Então é que você começa a perceber, é hora de dar um chega, é hora de dar um basta nessa situação e perceber que é hora de fazer a coisa acontecer. Então você é o responsável, felizmente, porque eu gosto sempre de falar assim, ó: Deus, ele faz tudo por você, menos a sua parte. Então não adianta você querer que Deus faça tudo mesmo, até a sua parte, porque infelizmente não vai acontecer isso. Então você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte. Bora aí então, para essa manhã, fazer a nossa parte e já começar já esse dia já agradecendo aí e já buscando a primeira premissa do nosso dia, já buscando que ela seja para Deus. Então bora aí, hoje vamos trazer um evangelho aqui que é massa. Ó, fique comigo até o final, porque você vai ver qual o sentido do verdadeiro amor lançar fora todo o medo. Lançar fora todo o medo. 1 João aí, ó. 1 João 4. Escreve aí, ó. 1 João 4. Escreve aí, gente, também assim, ó: estamos ao vivo. Escreve aí: estamos ao vivo. 1 João 4. Presta atenção, ó: caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. Presta atenção, ó: examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantarão no mundo
Versos 2, ó, presta atenção, ó. Nisto, se reconhecer o Espírito de Deus, todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Presta atenção nisso aqui, ó. Isso é forte para essa manhã. Você já começar a entender sobre lançar fora todo o medo. Versos 3, ó. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas, presta atenção, ó, é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. Versos 4, ó. Vós, filhinhos, sois de Deus e os vistes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Uau! Isso aqui, João está nos dizendo o que é que está em vós, o que é que está em nós nessa manhã, para você começar a entender. É quando você começa a entender que o que é que está em nós, a imagem e semelhança dele. É isso que ele nos quer dizer. Porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Então preste atenção. Essa manhã, para você começar a entender quem você é, quem você carrega. Você começar a entender que você é a imagem e semelhança daquele que te criou. Então essa é uma oportunidade para nós hoje. Verso 5, ó. Eles são do mundo, e por isso que falam segundo o mundo e o mundo os ouve. O verso 6, ó. Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. Preste atenção nisso aqui, ó. E nisso que conhecemos o Espírito da verdade, aliás, e o espírito do erro. E nisso que conhecemos o Espírito da verdade e o espírito do erro, os dois aí, ó. Você vai prestar atenção nisso aqui, ó. Verso 7, ó. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Presta atenção nisso aqui, ó. Só para você já começar essa manhã já entendendo isso. O amor vem de Deus. E tudo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versos 8, ó. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Uau! Deus é amor. Versos 9, ó. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em nós tem enviado e nos ter enviado ao mundo o seu Filho único. Uau! Seu Filho único, para que vivamos por ele. Versos 10. Nisso consiste o amor, que em termos nos amado a Deus, mas em termos ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Versos 11, ó. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós nos devemos amar uns aos outros. Versos 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos momentaneamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Uau! E o seu amor em nós é perfeito. Então aqui eu vou deixar algo para você entender sobre esse amor perfeito. E o seu amor em nós é perfeito.
É algo que eu ouvia muito antes de eu começar a estudar a Bíblia. Eu vi muitas pessoas falar isso. Ó. Quantas vezes você não já ouviu isso? Presta atenção. Ó. As pessoas dizem assim, perfeito só Deus. Amigo, presta atenção. Quando a pessoa fala assim, perfeito só Deus, é porque ela quer tirar de si o verdadeiro amor. Ela quer tirar de si a imagem que ela carrega. Ei, quando você fala assim, perfeito só Deus, é porque você não entendeu quem você é. Então nessa manhã é para você entender quem verdadeiramente você é. Então perfeito só Deus, ei, você carrega Deus. Então você é perfeito. Entenda, você é perfeito. Não quer dizer perfeito só Deus. Se você carrega Deus. Comece a entender. Porque eu comecei a entender sobre isso. Se Deus habita em mim, se eu sou imagem e semelhança do Criador, por que não eu não posso ser perfeito? Por que não? Se Ele está em mim. Então perfeito só Deus. Então se Deus está em mim, eu também posso ser perfeito. Para de muitas vezes querer buscar não entender essas coisas que muitas vezes, essas crenças que foram instaladas na gente, mas quando você começa a entender realmente o verdadeiro sentido, você diz, caraca, isso foi instalado em mim, mas eu não tinha esse verdadeiro sentido. Então eu comecei a entender, se Deus está em mim, se Deus está em você, então podemos ser perfeitos. Se nós tirarmos isso da gente, a gente passa a tirar a perfeição do Criador que está em nós. Versos 13, nisso é que conhecemos que estamos nele, olha só, e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. Versos 14, e nos vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Versos 15, todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. Uau! E ele em Deus. Uau! Então já nessa manhã já comece a proclamar, Jesus é o Filho de Deus. Comece a proclamar isso. Jesus é o Filho de Deus. Comece a proclamar que se Jesus é o Filho de Deus, ele é nosso irmão mais velho. Comece a entender sobre isso. Jesus é Filho de Deus. Você também é Filho de Deus. Comece a entender que você é filho amado. E filho amado, ele é irmão de Jesus mais velho. Então somos filho amado. Já escreve aí nos comentários assim, está fazendo sentido para você? Escreve aí, eu sou filho amado. Escreve aí, eu sou filho amado nessa manhã. Eu sou filho amado. Então todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Versos 16. Tomar alguém aqui, gente. A boca está um pouco seca. Versos 16 aí, pra gente continuar esse 1 João 4, para quem não está entendendo, que evangelho brabo, hein? Começa a entender esse 1 João 4. É um evangelho para você começar a respirar fundo aí, que é o amor de Deus. 16, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então não adianta muitas vezes tirar isso de nós. Quantas vezes, gente, quantas vezes nós somos, muitas vezes, eu falo nós porque eu também me incluo nisso.
nós somos muitas vezes tão miseráveis. Você já percebeu? Como assim, Francisco? Como assim nós somos miseráveis? Você já percebeu que muitas vezes, pode prestar atenção, ó, Deus, ele é amor, Deus é misericordioso, Deus tem misericórdia de nós, só que às vezes nós mesmos não se perdoamos. Ei, presta atenção, ó, quantas vezes você não se perdoa? Quantas vezes você faz um pequeno erro e não se perdoa? E Deus vai lá e te perdoa, e você é tão miserável muitas vezes que não se perdoa e fica às vezes murmurando, se corroendo aquele erro. Ei, se Deus perdoou já, filho, se perdoe também, se perdoe. Então muitas vezes você não se perdoa, você fica corroendo aquele erro e você não se perdoa, e o Pai já te perdoou e você ainda fica corroendo aquele erro dentro de você. Então não fique corroendo, não fique murmurando aquele erro, porque você é filho amado. Então se perdoe, comece a se perdoar também nessa manhã, comece a entender que se Deus já te perdoou, ei amigo, você não precisa ficar se murmurando, porque você já recebeu o seu perdão. Muitas vezes nós fazemos isso, nós pegamos e ficamos murmurando aquele erro. Ei, esquece o erro, porque Deus já te perdoou. Se Deus já te perdoou, você perdoa também e bora para frente. Ó, versos 17, ó. Nisto é perfeito em nós o amor, que tenhamos confiança no dia do julgamento, pois como ele é, assim também nós somos nesse mundo. Uau, que código forte esse verso 17. Verso 17, que código forte nessa manhã. Ó, tá fazendo sentido para você? Você que tá chegando agora ao vivo comigo, já explode o coraçãozinho aí, ó, já manda foguinho e já me segue aí também para mais conteúdo. Eu sempre trago pela manhã a palavra, essa palavra de sabedoria. E eu sempre falo, bora buscar sabedoria, gente, do alto. Busque sabedoria do alto. Porque existe dois tipos de sabedoria, gente. Presta atenção nisso aqui, ó. Existe a sabedoria vertical, que é essa aqui, ó, a sabedoria do mundo. Sabedoria do mundo. Mas a sabedoria aqui, eu sempre busco todos os dias. Presta atenção qual que é a sabedoria que eu sempre busco. Qual é, Francisco, a sabedoria que você sempre busca todos os dias? A sabedoria, ó, vertical, e não essa horizontal que é a do mundo. A vertical, que é, ó, do alto. Sabedoria do alto é buscar ela todos os dias, mas é todos os dias mesmo. É você ter uma constância e você ser uma pessoa resistente na busca dessa sabedoria. Busque. Versos 18 aqui, que é o nosso tema da nossa live, ó. Versos 18, ó. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo. Quem teme não é perfeito no amor. Então, verdadeiro amor. Em algumas Bíblias ele não fala temor, ele fala em amor. Então, ele fala medo, né? Em algumas versões fala em medo, ó, no amor não há medo. Eu vou substituir aqui só para você entender. Porque em algumas versões ele fala, em vez de falar em temor, fala em medo. Porque o temor, gente, quando você era criança, talvez você tenha passado por isso, presta atenção, ó. Quando eu era criança, então os meus pais, eles sempre falavam nesse temor, e você ter medo que Deus castiga. Então o temor era, para mim naquela época, chamava castigo. Na Bíblia, muitas vezes, você vai ver, em algumas versões está falada, aqui na minha, por exemplo, na minha está falando em temor. Então, no amor não há temor. Mas em algumas versões ela fala assim, ó,
No amor não há medo, entendeu? Então ela vai vir em algumas versões com a palavra temor e outras com a palavra, em vez de ser temor, medo, beleza? Então aqui ela fala assim, ó, no verso 18, que é o tema da nossa live de hoje, ó. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor, e quem tem medo não é perfeito no amor. Então substituir aí, para você entender. Então quando eu era criança eu falava nesse medo, nesse temor, instalaram em mim esse medo aí como o que, Francisco? Castigo, como castigo. Então trazia Deus como, não sei se você trazia Deus como uma figura perversa, uma figura que castigava, talvez você tenha trazido isso. Mas se você trazia isso, preste atenção, comece a entender sobre isso. Isso era uma crença que as pessoas instalavam na gente. Então a gente temos várias crenças, vários medos, vários bloqueios que não são nossos, são instalados. E muitas vezes a gente carrega esses bloqueios com a gente. A gente deixa de fazer algo porque aquilo que você tem instalado, aquele castigo que você achava, Deus castiga. Nossa, Deus castiga, não faz isso. Deus castiga. Eita, isso é pesado. Então entenda que Deus não castiga, não. Se Deus realmente castigasse, amigo, vou falar para você, um drive pesado aqui. Se Ele realmente castigasse, quase não tinha ninguém nesse mundo. Por que não tinha quase ninguém? Porque se Ele fosse castigar realmente, de fato, tanto de coisa que tem, amigo, se você entender sobre isso. Então, muitas vezes nós não entendemos isso. Quando é que a gente não entende, Francisco? Quando a gente fica achando que Deus vai castigar. Ou quando a gente acha que, por exemplo, Deus vai fazer. Deus não faz. Só para você ter uma ideia, presta atenção nisso aqui, ó. Em Hebreus está escrito, não é nem em Hebreus, é em Josué. Josué está escrito lá que Deus ele fez com que o faraó negasse. E ele falava para Moisés, eu vou fazer com que ele negue novamente. Eu vou mandar essa praga, mas eu vou fazer com que ele negue. Não era que o faraó quisesse negar. Então quando ele mandava a praga, ele dizia, eu vou fazer com que ele negue novamente. Não era porque ele quisesse negar, era Deus que fazia com que ele negasse. Porque, amigo, para pensar. Se Deus quisesse realmente, de fato, fazer ali, Ele tirava o seu povo muito fácil. Ele tirava o seu povo escolhido muito fácil. Só com um simples anjo que Ele mandou ali. Que Ele mandou especificamente na última praga, para pegar e matar os primogênitos, aquilo, se ele quisesse realmente de fato fazer para que aquilo acontecesse, ele tinha feito fácil, tinha tirado o povo muito fácil, não é verdade? Mas só que Deus, ele faz isso com nós também. Então muitas vezes você não entendeu ainda, quando ele te manda algo para você começar a fazer algo novo, começar a lançar fora o medo que você tem. E aí você não entendeu ainda. Por isso que você não lança fora esse medo que te impede de fazer algo novo. Esse medo. Por isso, comece a entender. E aí o que acontece? Fica esperando Deus fazer. Deus vai fazer.
Se ele quisesse realmente fosse para fazer, como eu falei no início da live, sim, quando eu falei no início da live, Deus faz tudo por você, menos a sua parte. Então ele pegava e fazia o quê? Ele dizia, eu vou fazer com que ele negue. E aí ele fazia mais outro milagre para que os egípcios ali começassem a entender quem verdadeiramente ele é, e que ele era um Deus vivo, maravilhoso, um Deus que tem poder. E aí ele fazia aquilo para mostrar para eles. E também para mostrar para os hebreus, porque para o seu povo escolhido. Então o que é que ele fazia para o seu povo escolhido? O seu povo escolhido começaram a entender quem verdadeiramente ele é. Quem verdadeiramente ele é. Não é quem era, ele é realmente. Ele é. Então ele fazia para mostrar isso. E os hebreus o que é que faziam? Começaram a entender que era Deus com eles. Deus com eles na batalha ali. Para que ele fizesse aquilo, para que os hebreus começassem a entender que ele era o Deus vivo deles e não o Deus morto. E aí ele fazia aquilo que os hebreus começaram a entender. Então hoje ainda Deus faz isso, mas muitas vezes você não entendeu ainda quando ele faz isso. Você só entende quando você joga fora todo o medo. Versos 19, para a gente finalizar. Esse evangelho de hoje que foi brabo, gente. Massa, viu? 1 João 4. Aqui é muito código forte para nós nessa manhã. 19, ó. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Presta atenção, ó. Versos 20. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê. Eita, código forte nessa manhã. Que código forte. Versos 21, ó. Temos de Deus este mandamento. O que amar a Deus, ame também a seu irmão. O que amar a Deus, ame também o seu irmão. Que massa, que versos fortes. Bebe água, Francisco. Que versos fortes. Esse versos 21 aqui, para a gente finalizar essa leitura. Finalizar esse 1 João 4, forte nessa manhã de hoje. 1 João 4. Gente, vou deixar a live salva aí. Vou deixar a live salva também no YouTube. Então, para você que está assistindo no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, gente. Ative o sininho. Clica nesse botãozinho vermelho aí, ó, inscrever-se. E deixe o seu joinha, deixe o seu like, para que o YouTube ele possa entregar a mensagem para mais pessoas. E também você que não me segue no Instagram, eu vou deixar no link a descrição aí do meu, vou deixar no link aí na descrição, vou deixar o link do meu Instagram, me segue lá que eu estou trazendo todos os dias, ó, pela manhã, palavra de sabedoria, e à noite eu vou trazer agora a palavra, à noite eu vou trazer ensinamentos para vocês sobre o digital, beleza? Então vamos aí finalizar então com o nosso Books dessa manhã e já finalizar e começar esse nosso dia já com essa mensagem de sabedoria, sabedoria do alto. Ó, já coloca suas mãos na cintura, posição de poder, se posiciona aí. Se puder, se faz junto comigo, se não puder, não tem problema. Então estique seu peito para frente, posição de poder, e feche seus olhos. Então eu convido você a fazer 3 respirações profundas para a gente já começar. Então a respiração profunda é você sentir esse maravilhoso ar entrando
pelas suas narinas e saindo bem devagar. Você faz bem assim junto comigo, assim, ó. Mais uma vez, ó. Outra vez, assim, ó. Bem forte, assim, ó. Ó Pai, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo Seu amor, pela Sua graça, pela Sua misericórdia que não tem fim. Obrigado por esse amor, por essa misericórdia que se renova todas as manhãs. Obrigado por esse amor. Obrigado por nos dar sabedoria. E obrigado por todos os dias estar acessando essa sabedoria do alto. Essa sabedoria que é preciso ser buscada todos os dias, assim como se busca alga para sobreviver. Assim como você começa a entender que a alga é vida e que você precisa, as árvores precisam, tudo precisa. Assim você começa a entender que você precisa de acessar. Assim você começa a entender que você é filho amado. Nesta manhã você está entendendo quem você verdadeiramente é e quem você verdadeiramente carrega. Nessa passagem de hoje em João 4, nessa mensagem de hoje, você começa a entender que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E aquele medo que você tem muitas vezes dentro de você vai ser lançado fora hoje. Vai ser lançado fora. E você começa a entender que quando você foi instalado em você aqueles drives que muitas vezes só te bloqueia hoje, drives como Deus castiga, você começa a entender que não existe esse castigo. Não existe porque você é filho amado. Então filho amado tem acesso. E você começa a entender sobre esse seu acesso. Começa a imaginar você agora tendo acesso às coisas que você tinha travado dentro de você por conta do medo. Começa a imaginar essas coisas que você tinha medo de fazer. Começa a imaginar essas coisas que muitas vezes você tem medo de ir para o próximo nível, medo do julgamento, medo do que as outras pessoas vão falar. Ei, presta atenção, você é filho amado. Então lança fora todo esse medo. E nessa passagem de hoje ele nos falou que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então você vai lançar fora todo o medo e todo o julgamento que você muitas vezes ainda sente que os outros, e muitas vezes os outros não estão nem aí, é você mesmo que tem esse julgamento dentro de você. Começa a entender que você muitas vezes se condena onde o verdadeiro amor já te perdoou e você fica remoendo algo que você já foi perdoado. Então para de ser um miserável, começa a entender quem você é. Começa a entender quem você carrega, que você é a imagem e semelhança daquele que te criou. Então para de se murmurar. Para de muitas vezes não se perdoar por algo que você já foi perdoado. Então abra um sorriso aí, esfrega suas mãozinhas assim e diz assim: já é, meu irmão, já é. Tamo junto até depois do fim. Um beijo no seu coração. Hoje deu uma esticada na live aí, mas é preciso
É preciso. Tamo junto. Beijo no seu coração. Faça um excepcional dia.